Olá, eu sou a vereadora Luciana Tavares, do PCdoB, Lauro de Freitas. Estou aqui hoje para mais um episódio, juntamente com o nosso amigo e camarada Elias Dourado, e vamos falar um pouco sobre cidades democráticas e sustentáveis. Olhando esse cenário que nós estamos percebendo de enchentes, inundações, à vistas do que aconteceu no Rio Grande do Sul, mas também é uma realidade, Elias, aqui na Bahia. A gente percebe que não somente lá, mas aqui em outros estados. Na Bahia, por exemplo, no município de Lauro de Freitas, até pouco tempo a gente se deparava com muitas enchentes. Hoje, com um número reduzido por conta das obras de macrodrenagem, do governo atual da nossa prefeita, mas anteriormente a cidade era vista a cada chuva debaixo d'água. Então, a gente precisa falar um pouco sobre essa crise climática e a forma de proteção ao nosso meio ambiente. Seria essa a realidade, o novo normal, Elias? Bom dia, boa tarde, boa noite, Luciana. É uma alegria enorme estar contigo aqui. Sei do brilhantismo e da importância que é o teu mandato em Lauro de Freitas, um exemplo para as câmaras municipais e para a gestão na Bahia. E, de fato, você me traz aqui, nós vamos dialogar sobre uma questão importantíssima. Até então, nós achávamos, eu costumo dizer, que a gente achava que as mudanças climáticas era algo dos outros, né? Sim. E que não tinha diretamente a ver conosco. Então, era um problema mais para outros países, para outros povos, para outras realidades. E, no entanto, agora já temos clareza de que as mudanças climáticas chegaram para valer e chegaram já para próximo de nós, está próximo de nós aqui. Então, no momento em que o Brasil todo passará por eleições municipais e as cidades, né, 84% da população brasileira vive nas cidades, então, nesse momento, é extremamente necessário que se discuta esses impactos. E estamos aí chocados, muito sentidos, solidários com o povo gaúcho, um povo resiliente, um povo que está enfrentando essa situação, mas nós estamos cientes de que temos na Bahia exemplos, eventualmente, de inundações, de desmoronamentos, coisas desse tipo, e temos também impactos resultantes das altas temperaturas, os estresses térmicos, etc. Tudo isso, Luciana, gerando adoecimento da nossa população, gerando crise e, principalmente, sei que o seu mandato é muito focado nisso, principalmente atingindo os grupos sociais mais vulneráveis. Exatamente. Então, é essa questão e veio para ficar, mas nós temos como fazer isso. Eu comentaria apenas que o exemplo do Rio Grande do Sul, que é esse exemplo triste, revela também a imprevidência, revela os erros de planejamento, revela os erros de escolha das políticas públicas. Então, como você tem uma atuação muito firme nesse sentido da inclusão social e do cuidado com aqueles mais vulneráveis da população, de fato é um momento que nós precisamos observar, analisar e tomar decisões para que menos pessoas sofram com esse problema que veio para ficar. Então, professor Elias, nós sabemos que a sua formação nessa universidade do governo do estado aqui na Bahia, que é a UNEB, onde nós respeitamos muito o corpo de professores e professoras de lá, tratando também da saúde coletiva, que é uma pauta que você traz. Sabemos e é notório que todos esses problemas climáticos têm atingido uma classe social. Então tem muito a ver com a desigualdade social e nós, militantes do meio ambiente, estamos chamando também de racismo ambiental. Teria a ver esse modo de degradação e do que tem ocorrido com alguns territórios, tem muito a ver com a questão de como preservar este meio ambiente, a forma que se distribui, a forma de que se consolida e por que as pessoas mais necessitadas ainda são as mais atingidas com toda essa crise ambiental e também com todas essas enchentes. A exemplo, em Vila Nova de Portão, onde eu presenciei, em outros bairros também de Lauro de Freitas, onde a gente pode ver, e nos interiores, por aí afora, no interior da Bahia. A gente percebe isso. Na verdade, Luciana, é apenas uma análise que devemos fazer, e nós do PCdoB e todos os que lutam por essa busca de superação das profundas desigualdades que temos na sociedade, nós vamos observar um imenso paradoxo. Os que mais poluem, em torno de 0,1% da população mundial,
polui em torno de 7%, né, do volume de gases do efeito estufa que são emitidos, enquanto que 50% da população emite 0,7%. Então, os que menos emitem, os que menos agridem o meio ambiente em geral, até porque, via de regra, lutam mesmo pela sua sobrevivência, esses e essas, principalmente, e as mulheres em especial, é bom que se diga isso, são as grandes vítimas dessa tragédia anunciada, já desde a Rio 92, desde, né, o Acordo de Paris e outras tantas cúpulas pelo mundo, que esse tema vem sendo tratado e, infelizmente, os governos e as grandes empresas, os grandes conglomerados empresariais, especialmente as grandes empresas de petróleo, as grandes empresas de produção de energia, digamos, de forma muito franca, não estão nem aí para essa temática. E quando vêm os fenômenos climáticos, como diversos que temos visto pelo mundo, né, não só furacões, cheias, enchentes, aquecimento mesmo da temperatura das cidades, imaginamos esse ano passado, né, 2023, foi o ano mais quente em todo o tempo, né, que se mede temperaturas, e eu, por exemplo, me surpreendi. Você vê o Rio de Janeiro, que é uma cidade conhecida, ter a sensação térmica de 50 graus, né? E isso causa diversos adoecimentos. Então, na verdade, há um impacto muito grande. Eu pretendo e venho trabalhando esse diálogo dentro da própria UNEB, no meu departamento e por onde a gente tem andado, e na nossa atuação do próprio PCdoB, para que a população cada dia mais alerte com os impactos que a crise ambiental, essa crise multifacética, né, uma crise grave do meio ambiente, causa na saúde das pessoas. Então, o chamamento nosso é para que se observe qual é o resultado do estresse térmico, né? Tem N resultados para a pressão das pessoas, para sua atividade respiratória, para a sua atividade orgânica em geral, e aí tem vários e vários problemas causados. Então, na verdade, o adoecimento da população, que tem diversas causas, e o fundamento desse adoecimento, todos nós sabemos, é a desigualdade social, né? Ela é profundamente agravada por essa crise climática. Então, isso tem tudo a ver com nossas cidades e, portanto, o tema é extremamente atual e importantíssimo de que seja debatido nessas eleições pelos nossos camaradas, companheiros outros, aliados. É importantíssimo que isso seja colocado na pauta. É importante que os pré-candidatos, as pré-candidatas do PCdoB façam esse debate. É importante falar, então, do socialismo, não é, gente? Porque a gente percebe que quanto que as pessoas que mais têm e possuem não conseguem devolver isso à população e devolver isso ao meio ambiente de uma forma sustentável. E quando a gente percebe que quem mais está sendo atingido e atingida são as pessoas que são as que seguram a cidade no braço, né? São trabalhadores, trabalhadoras, operários, operárias, que estão tendo esse prejuízo, que está perdendo suas casas, está tendo grande prejuízo. Então, a gente precisa falar desse aquecimento econômico, mas com equilíbrio ambiental, porque nós sabemos que precisamos aquecer justamente a economia, mas com responsabilidade social, né, e sustentável. Sendo assim, qual a orientação que nós devemos ter em nossas pré-candidaturas para falar sobre a Bahia? Porque a Bahia ela é um território, um estado rico em minérios. E como fazer para a gente conseguir extrair, né, ou o chamamento que se faz por aí de explorar com responsabilidade esse minério, se a gente percebe que isso está desequilibrando este meio ambiente? Como é que a gente pode fazer com que a Bahia consiga aquecer economicamente na extração desses minérios, mas com responsabilidade e que não afete tanto a nossa saúde, para que não aconteça como em 2023, que em pleno inverno era um calor que ninguém suportava. Não teve inverno na Bahia. E o verão era muito mais quente. Como é que a gente vai falar sobre, né, nós, enquanto porta-vozes do PCdoB, nesse lugar que precisamos oferecer pautas e política pública de melhor vivência e que possa preservar a nossa saúde nesse cenário? Bahia é rica em minérios, como explorar e como a gente fazer com que essa exploração não seja de forma a comprometer mais a saúde das pessoas e também o meio ambiente. É importante ver isso, Luciana, e é bastante gratificante a gente ver o potencial minerário que a Bahia tem,
A Bahia é o segundo estado do Brasil em mineração e agora com grandes explorações, como essa Bahia Mineração, que é a grande mina de ferro lá da região de Caetité, e outras tantas que surgem por aí. Agora, nós temos mecanismos, né, de trabalhar no século XXI a exploração minerária sem os impactos ambientais e sociais que a indústria minerária traz. E isso são legislações, você é uma legisladora, né, uma pessoa que vive esse mundo das leis, olhando objetivamente como ter leis mais justas, e infelizmente nós temos tido nos últimos anos no Brasil um discurso, né, inclusive com acolhimento, com amplas parcelas da elite brasileira, de que é preciso flexibilizar as leis ambientais, é preciso reduzir a legislação de fiscalização ambiental, a legislação do licenciamento ambiental, a legislação das multas, né? Então nós vivemos, por exemplo, Brumadinho, né? Brumadinho é um grande exemplo de um desastre gigantesco, né, que acabou praticamente ali com o Rio Doce e com diversos municípios e agrediu a integridade e matou, né, muitas pessoas. Então aquele desastre ele decorreu exatamente de não se ter observado a legislação ambiental e ter cumprido. Uma grande empresa, né, como é a Vale do Rio Doce, né, e suas empresas acessórias, Samarco, etc., descumprem, dizendo assim muito claramente, vergonhosamente, a legislação, praticam e exercitam práticas graves e, diga-se de passagem, feita isso por profissionais remunerados por essas empresas e burlando, né, ou confrontando todo o marco legal que o Brasil tem, que a Bahia tem, para que se possa, de alguma maneira, ter atividade econômica que nós defendemos, que gere emprego, que gere dinamismo econômico, porém preservando a legislação e os limites, né, daquelas atividades em relação à vida humana. Então, nós temos um sem número de problemas, né? Vou dar um outro exemplo que é para o Brasil todo, e eu me choquei ontem, falando muito francamente, no início do ano, havia uma previsão do Ministério da Saúde de que nós sairíamos de 1,5 milhão de casos de dengue para aproximadamente 4 milhões, e isso já seria uma coisa gravíssima. Ontem a informação é de que nós já batemos os 5 milhões de casos de dengue em todo o Brasil. E a dengue está explodindo também por diversos fatores. A dengue é uma doença que só tem uma única prevenção para ela, que é a ação comunitária, é envolver a população para que se previna, etc. A única solução que tem para combater essa doença é esta. Mas nós estamos num contexto em que a proliferação do mosquito está se dando em função do aquecimento global. Então, só para trazer algo que é do momento também, mostrando sempre esse viés de que a crise ambiental está adoecendo as pessoas, está causando impacto à vida das pessoas e está gerando custo para o sistema de saúde também. Então, falando sobre cidades democráticas, que é o que nós queremos, e mais sustentáveis, a orientação do PCdoB é que nossas pré-candidatas, assim como eu, né, os pré-candidatos a prefeito, prefeita, vereador, vereadora, é que possa pensar essa pauta de como nós possamos levar o debate para a nossa cidade, para o nosso eleitorado, de uma mudança, né, nessa pauta de preservação justamente a este meio ambiente. Inclusive, que a gente possa ver, como bem colocou aqui o nosso professor Elias, a questão da legislação. Todo município tem sua legislação. Exatamente. E a gente precisa justamente ficar atentos e atentas para isso. Falando sobre cidades humanizadas, nós temos grande preocupação com o que pode acontecer nesse cenário que já falamos aqui hoje, nesse episódio, né, do nosso compromisso de pauta de cidade sustentável, que deve ser todos os dias uma fala da nossa gente, do nosso povo, pensando, visando preservar, inclusive, a saúde coletiva de nossa gente. Então, esse é o nosso compromisso, né? A gente já ouviu aqui nessa tarde a necessidade de pessoas que mais arrecadam, que mais recebem, não se preocuparem, né, com a maioria. É o grande problema que nós temos. Foi avisado a Brumadinho, foi avisado a Rio Grande do Sul, muitas vezes avisado também em Ilhéus, em Porto Seguro, aqui na capital baiana, sobre esses desastres ambientais, né? Então, deve ser a nossa pauta de pré-candidaturas, colocar no nosso diálogo como podermos fazer uma transformação, colaborar e contribuir
com essa pauta, não é isso, professor? E aí tem aspectos importantíssimos, Luciana, que eu sei que você está na vanguarda disso, que você está à frente dessa questão. Primeiro, esse problema, essas consequências da crise ambiental afeta as populações de forma bastante desigual, como já vimos aqui. Em especial, as mulheres, em especial negros e negras, em especial a população mais vulnerável, pessoas com deficiência, etc., porque, na verdade, há uma situação complexa geral, mas há uma maneira precisa e objetiva com que essa crise afeta as pessoas. Então, o protagonismo feminino, o protagonismo do movimento negro, do movimento ambientalista em geral, dos movimentos de juventude, que, afinal de contas, tem mesmo essa situação de relativa agressividade ao seu futuro, né, porque também é preciso olhar isso por esse ângulo geracional, e, portanto, nós precisamos mobilizar essas parcelas, os trabalhadores em geral, em especial as mulheres. Eu diria que as cidades, aqui fazendo na tua frente, que eu estou muito à vontade para dizer isso, as cidades precisam ser mais femininas, ser mais acolhedoras, ser mais espaço de convivência, né? Quando se observa uma metrópole como Salvador, que teve recentemente, inclusive, uma redução de população em torno de 10%. Por que isso? O que está acontecendo? O censo 2022 ele revela elementos para a gente analisar esse aspecto. E aí surgem perguntas importantes. Primeira pergunta é assim, temos solução? Temos. Tecnologicamente, nós temos como ter energia produzida de outras formas. A Bahia é um exemplo de produção de energia eólica, de energia solar. Evidentemente que nós não vamos abrir mão de nenhuma fonte de energia, porque todas elas têm algum grau de impacto. Nós não vamos entrar numa visão simplista de que só tem fonte boa, fonte ruim. Não. Nós precisamos tratar isso no ambiente político, de planejamento, vendo essa questão. E, infelizmente, para levantar uma questão que você pode falar muito bem, as soluções que às vezes são apresentadas, muitas delas vêm num diálogo de um termo bonito chamado de geoengenharia. E o que é a geoengenharia? É se fazer grandes investimentos em grandes pacotes tecnológicos para tentar resolver o problema da mudança climática. E isso vai ser feito de que maneira? Para que os ricos ganhem mais dinheiro, porque, de qualquer maneira, são investimentos em grandes projetos para o enriquecimento de uns poucos. Esse não é o caminho que nós defendemos. Não estamos dizendo que somos contra a geoengenharia, não é bem isso que eu estou dizendo. Mas nós somos muito mais a favor de que se busque soluções nas cidades, nos estados, nas comunidades, dialogando, mobilizando as pessoas para isso, que nós vamos encontrar soluções. Um exemplo concreto e importante que Lauro de Freitas tem, Salvador tem, todas as cidades, é o exemplo de como tratar os resíduos sólidos, né? Ao fazer aquilo, a gente já está criando condições de ter mais envolvimento comunitário, valorizar os catadores e as catadoras, até porque a maioria são mulheres. Então, são exemplos possíveis de serem trabalhados em projetos que envolvem gerar renda para quem não tem renda e gerar também um desdobramento ambiental favorável à beleza da cidade, ao fato da cidade ser um ambiente agradável de se viver. Nesse sentido, eu coloco esse termo de que as cidades precisam ser mais femininas, sem dúvida nenhuma. Então, a gente entende que é importante trabalhar as cooperativas, catadores e catadoras de resíduos sólidos. É importante também trabalhar a energia solar. Exatamente. Inclusive, eu quero trazer para vocês a experiência de Lauro de Freitas, já estamos encerrando, onde as escolas públicas municipais já estão hoje todas com a implantação, na sua grande maioria, 70% da energia solar. A prefeita do município, Moema, ela implantou energia solar em todas as escolas públicas. A quem ainda não recebeu está recebendo, até o final desse ano deve terminar isso, para receber o ar-condicionado, né? Porque a gente falou no início da questão climática, do calor. Então as escolas públicas também não suportam esse clima tão quente. Mas para colocar tantos ar-condicionados em tantas escolas, que energia, né? Como é que a gente vai preservar isso também? Então, em Lauro, um exemplo bom é a energia solar, que isso também seja copiado para os candidatos a prefeitos, aí os pré-candidatos, prefeitos e prefeitas, a trabalhar com a energia solar. E também as cooperativas, catadores e catadoras de reciclagens, né, de resíduo sólido, para que a gente tenha aí um ato contínuo de limpeza do solo e contribuição também para essa questão que a gente tem chamado aqui de como equilibrar este meio ambiente. Obrigada, viu, professor Elias? Sem dúvida nenhuma, é bastante positivo, o desafio é grande, temos soluções, agora
para nós do PCdoB, qualquer solução passa pela participação popular, Exatamente. pelo envolvimento dos grupos populares. Está aí o racismo ambiental, está aí outros aspectos. Então, nosso movimento é de fortalecer essa liga, porque nós queremos uma sociedade que supere essas mudanças climáticas, que encontre caminhos, né, de alternativas energéticas, e o mundo mostra, todos os indicadores mostram que nós precisaremos cada vez mais de mais energia. As pessoas não pensam, mas para produzir um chip, né, e para que aquele chip funcione, há um consumo de energia. Então, é preciso que se produza energia. No entanto, nós podemos ter essa produção de forma sustentável e, principalmente, de forma democratizante, de forma onde aqueles que, de fato, estão mais vulneráveis possam participar e se beneficiar da riqueza. Aí, eu diria que há duas linhas de solução. A linha de solução, que é manter o capitalismo como está, neoliberal, explorador, desumano, claramente desumano, e assim aprofundar as desigualdades, e um outro caminho que é construir meios. A China deu um grande exemplo, né, com as cidades, de fato, permeáveis a essas inundações, a essas coisas, preservando os espaços de convivência. Temos a coisa simples de uma cidade, é arborizar. Nossas cidades da Bahia, do sertão da Bahia, a coisa mais simples é arborizar. Arborizar é uma tecnologia ultra eficiente para a redução das mudanças climáticas, evidentemente, no nível em que estamos falando ali. Não vai mudar o geral lá, mas vai mudar naquele nível. Então, são aspectos que os nossos candidatos a vereador, como você colocou, a vice-prefeito, a vice-prefeita, nossas prefeitas, né, nossas candidatas a prefeita, candidatas a vereadoras, muitas como você é um exemplo, e nós queremos muitas Lucianas nas diversas cidades da Bahia. Tratem desse tema com esse carinho, com esse cuidado, e olhando pelo aspecto acolhedor e não pelo aspecto discriminatório de ter, mais uma vez, uma movimentação na economia capitalista, gerando desemprego, gerando fome, gerando desigualdade. Então, nosso desafio é esse. Por cidades mais humanizadas, combatendo o racismo ambiental, não é isso? Sem dúvida. Cidades democráticas e sustentáveis.